Almada FM. A rádio do Concelho de Vieira do Minho. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. Boa tarde. Continuamos hoje a série de conversas habituais com os representantes dos partidos, dos principais partidos com atividade no Concelho. Depois do PCP e CDS-PP, hoje o destaque é para o PS, Partido Socialista. No programa político nacional, recorda-se, o PS é o segundo partido com mais votação e representação parlamentar a seguir ao PSD, mas como se sabe também, por força do resultado das eleições legislativas de 2015, passou a governar em acordo com os partidos à sua esquerda, PCP, BE e PEV, que formam com o PS maioria na Assembleia da República. No distrito de Braga, nas autárquicas, é agora minoritário, como o resultado das eleições de outubro de 2017. À escala do Concelho, recorda-se também, o PS perdeu a maioria na Câmara Municipal nas eleições autárquicas de 2013 para a coligação PSD-CDS-PP e nas autárquicas de 2017 a coligação venceu com 62,85% dos votos expressos. O PS obteve 31,46% e menos um vereador no Executivo. Numas eleições em que houve 34,4% de abstenção. Também na Assembleia Municipal veio reduzido o número de eleitos, que é agora de 7, e nas freguesias perdeu a maioria em Roças, Ruivães e Vieira do Minho. De acordo com o último dos chamados barómetros eleitorais, o PS lidera as intenções de voto dos portugueses, com 39,6% dos votos expressos, de acordo com o último barómetro consultado, seguido do PSD com 24,4% dos votos. Em processo interno ocorrido em janeiro do ano passado, recorde-se também, foram eleitos órgãos concelhios de Vieira do Minho e Vânia Cruz, eleita como Presidente da Conselhia de Vieira do Minho do Partido Socialista, propondo-se, na ocasião, corporizar um projeto político para Vieira do Minho virado para o futuro, mas que tem em conta o passado que emana das pessoas, conforme a declaração ou manifesto da Conselhia de Vieira do Minho. Analisar a situação política atual, o que será o PS no próximo futuro, como se posiciona na atual situação do país, no Distrito e no Concelho, neste ano de eleições para o Parlamento Europeu, também para a Assembleia Regional da Madeira e ainda para as eleições legislativas, é proposta de falar daqui de hoje, para o efeito convidamos e temos em estúdio Vânia Cruz, Presidente da Conselhia do PS de Vieira do Minho. Boa tarde, obrigado por ter vindo. Um ano depois de ser eleita, se olharmos a situação política nacional, nós vemos um PS que na ocasião estaria a aproximar-se da maioria absoluta nas intenções de voto, nos chamados barómetros regularmente publicados, e hoje não vemos a mesma situação. Boa tarde a todos os vieirenses, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alto Ave. Agradeço à Rádio Alto Ave o convite que me foi endereçado enquanto Presidente da Comissão Política do Partido Socialista de Vieira do Minho e aproveito também a oportunidade para propor à direção da rádio um espaço semanal de comentário para todos os partidos políticos. A pluralidade de opiniões e o debate de ideias só engrandece realmente e prepara-nos para uma sociedade mais justa, mais solidária e mais livre. E deixe-me que lhe diga, precisamos muito, muito dessa liberdade. Em pleno século XXI, em Vieira do Minho, há ainda quem viva preso e silenciado por uma quase ditadura ensurdecedora. Mas, voltando ao que realmente... É um ponto de vista. É um ponto de vista, exatamente. Estamos aqui para dar o ponto de vista do Partido Socialista. Relativamente ao que me estava a perguntar, faz realmente um ano que iniciei este mandato da Comissão Política do Partido Socialista de Vieira do Minho e há um ano Portugal estava melhor. Passado um ano, Portugal continua a estar melhor com o governo do Partido Socialista, não só do Partido Socialista, mas é liderado e governado pelo Partido Socialista com acordos à esquerda.
se analisarmos e se realmente fiz bem as contas, houve já um novo acréscimo do salário mínimo, que anteriormente, o ano passado, estaria nos 585 euros e este ano volta para os 600 euros. Acredito que o Partido Socialista, apesar de agora nas intenções de voto tenha diminuído, não é? Estava-me a falar que há um ano estaria perto da maioria absoluta e que agora não se verifica. É normal, estamos a aproximar das eleições, tem havido algumas greves, talvez algum aproveitamento político para isso. Nem tudo está bem. Nem tudo está bem, obviamente que não, temos muito por fazer, mas acredito que os portugueses vão dar a maioria, se não for absoluta, a maioria de certeza, ao Partido Socialista, e não vejo qualquer problema do PS, se tiver que ser, continuar a governar assim com acordos. O que interessa é o bem e o desenvolvimento de Portugal. De qualquer modo, apesar de todo o seu discurso, o que acontece é que nós vemos, de facto, o país com muitas reivindicações. Muitas reivindicações, sim. Por exemplo, os enfermeiros. Enfermeiros, professores. Ultimamente, as diferenças para o Serviço Nacional de Saúde, sobretudo para os funcionários do Estado, a resistência ou as divergências com os serviços privados de saúde, não é um sinal de satisfação. Não é um sinal de satisfação, mas é um sinal que há liberdade, que as pessoas se podem manifestar. Este braço de ferro entre o Governo e os enfermeiros, não quero... Acontece agora e eu não posso deixar de passar em branco. Penso que haja também agora este timing, um aproveitamento político de acordo com o aproximar das eleições legislativas. Obviamente, nesta legislatura muito se fez em prol do Serviço Nacional de Saúde. Está no ADN do PS um serviço universal e tendencialmente gratuito. Ao contrário de outros partidos, o Partido Socialista sempre foi defensor do Serviço Nacional de Saúde. No entanto, eu acredito que os enfermeiros reivindicam agora porque sabem que com este governo, e que este governo quer o melhor para o país, poderá ser aqui uma luz ao fundo do túnel. Mas se analisarmos bem, e fala-se muito da greve dos enfermeiros, se analisarmos bem aquilo que eles pedem... Pelos efeitos que têm. Exatamente, e os efeitos que têm, exatamente. Mas se analisarmos bem aquilo que eles pedem, temos que ser justos. Eles pedem a valorização da sua profissão. Concordo, obviamente, os enfermeiros são muito importantes, como os médicos, como os advogados, como os professores, como todos aqueles que prestam serviços. Eles pedem um aumento do salário base de 1.200 euros para 1.600 e a antecipação da idade da reforma. E se pensarmos bem, quem aqui em Portugal acha que é possível a entrada de um salário de base de carreira de 1.200 passar para 1.600 euros? Para não falar na discussão de comparar o vencimento de um enfermeiro com o vencimento, por exemplo, de um médico. Portanto, são profissionais de grandes gastos, são técnicos também com preparação especial. Tudo bem, que acredito que se o Governo tivesse disponibilidade financeira e fosse comportável, o faria, até como reviu também a categoria de enfermeiro especialista, ou seja, o Governo tem vindo a trabalhar com os enfermeiros, com a Ordem dos Enfermeiros, para que isso aconteça. Agora, obviamente que eles estão-se a aproveitar, não posso deixar de dizer que pode haver aqui um aproveitamento político através da bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, que é realmente uma destacada militante do PSD e que vem mesmo a calhar este timing das greves. E é por isso que os enfermeiros fazem greve? Não é só por isso, mas acredito que eles querem a valorização da sua própria profissão. É importante, o aumento tão significativo do salário, o próprio Primeiro-Ministro disse que neste momento não é comportável. Acredito que todos os países quisessem aumentar os salários base dos funcionários públicos e em várias carreiras, mas se isso não é possível, não podemos estar agora a tentar fazer que isso aconteça quando não é comportável. Outro grupo, os professores. Os professores também, quando era pequenina gostava de ser professora e tenho um imenso respeito pelos professores, porque são realmente pessoas muito importantes na nossa educação e na nossa formação. Eu não andei no jardim de infância, mas a partir dos meus 6 anos frequentei sempre a escola até aos 23, quando acabei a licenciatura, e mesmo assim estamos sempre a aprender. E admiro imenso o trabalho que os professores fazem enquanto na formação da nossa própria personalidade. No entanto, nós não podemos, de um momento para o outro, querer tudo. Nós viemos de um regime bastante austero, em que os portugueses foram gravemente prejudicados, onde nos foram retirados salários, onde nos foram retirados regalias, e este governo, aos poucos,
e conforme as possibilidades está a repor isso. Agora, nós não podemos de repente querer tudo. Quem nos dera a nós poder pôr o país da melhor maneira possível, e é isso que o Partido Socialista tem feito, mas com regra. E, portanto, a luta continua parece, e parece não ter o acordo também dos não, professores neste momento que voltaram a pôr em causa as negociações, nomeadamente as negociações com o Ministério. Eu penso que o Governo neste momento está a agir da maneira que mais melhor para o país. Podemos querer o melhor para todos, mas neste momento, se não há essa forma de negociação e voltar ao descongelamento da carreira que eles tanto pedem, eu acredito que isto tem sido feito lentamente e de acordo com as possibilidades que o próprio país enfrenta. Não podemos, num momento, não tínhamos nada e de repente queremos tudo. Acredito que seja. De qualquer maneira, recordo-lhe uma crítica, inclusivamente, dos partidos que suportam o PS, mas quando se trata de bancos em dificuldades, o Orçamento de Estado lá vai, pondo de lado o caso do Banco Público, que é a Caixa Geral de Depósitos. Compreendo, mas neste momento penso que que o Governo esteja a fazer uma ótima gestão. Os professores queixam-se da situação da carreira, mas tendo em conta o que já passou, já muito se fez pela carreira docente e por todos os funcionários públicos. Mas, de qualquer maneira, também, esta semana, greve da função pública. Estão no seu direito. Ainda bem que existe e que podem reivindicar. Mas eu acho que só reivindicando é que se pode chegar a algum acordo. Mas a ideia geral é esta. De facto, o país não está se analisarmos rosas que não, obviamente que não. As pessoas nunca estão satisfeitas, ainda bem, temos que lutar sempre por melhores direitos, não vamos estar só porque agora foi adquirido um novo salário mínimo, daqui a um ano, poderemos querer um aumento do salário mínimo nacional de novo. Obviamente que as coisas vão alterando, a inflação, temos que fazer justiça a isso tudo. Ainda bem que reivindicam, ainda bem que há um governo capaz de renegociar determinadas medidas e de acordo com aquilo que o país pode suportar neste momento. Portugal saiu do déficit excessivo, teve a melhor descida de emprego de todo sempre. Portanto, eu acho que os portugueses e as portuguesas vão reconhecer nas próximas eleições legislativas esse esforço que o Partido Socialista, e que juntamente com os partidos à esquerda, fez na tal geringonça que ninguém acreditava e que realmente conseguimos mudar o partido. Mas com os partidos à esquerda e com uma maioria que o suporta no Parlamento, para poder fazer passar uma lei, não conseguiu ainda reverter leis do trabalho que permitem coisas que o país percebeu quando da greve dos estivadores, de que há trabalhadores contratados às 9 da manhã e que cessam o contrato às 7 da tarde. É um trabalho que ainda está a ser feito e que em 4 anos, com tantas limitações que o país tinha, ainda não tiveram a oportunidade de rever isso, mas acredito que no próximo mandato isso poderá ser feito. Estamos sempre a melhorar. Não é o PS no país como outros similares na Europa, um partido que está hesitante relativamente ao seu projeto, ao projeto da social-democracia que preconiza? Não, o PS sempre foi defensor, ainda bem que fala da Europa, porque não há partido em Portugal que defenda melhor a Europa que o próprio Partido Socialista. Há uns anos atrás. Do líder António Costa. Exatamente. Há 3 anos atrás, muitos diziam que queriam virar a página da austeridade e que para isso teríamos que sair do euro ou da União Europeia. E ele provou que isso não foi necessário, que viramos a página da austeridade e mantemos-nos na própria União Europeia. Mas ainda há quem defenda essa ideia dentro da maioria que suporta o governo. Pronto, mas o Partido Socialista não suporta não defende que Portugal, se mantenha na Europa. Faz parte do nosso ADN defender um Portugal não solitário, mas cada vez mais o centro da Europa e cada vez mais dentro. E cada vez uma voz mais escutada, por exemplo, com Mário Centeno no presidente do Eurogrupo. Nós temos tido realmente cada vez mais a Europa olha para Portugal como um exemplo de superação e de renascimento, porque conseguimos realmente melhorar a economia. Mas sempre que necessário o PS faz acordos à direita com o PSD? Se necessário... É um governo de maioria e precisa de
Sim, acho que o Partido Socialista nunca escondeu, o Partido Socialista neste momento de António Costa nunca escondeu que se para bem de Portugal é necessário fazer acordos, porque não. Não interessa aqui os partidos, interessa o bem dos portugueses e das portuguesas. Mas, de qualquer modo, é um partido com projeto e está mais próximo do projeto do PSD, do PC e do Bloco. É um partido de esquerda, portanto, obviamente que sim. Obviamente que sim. Liberdade, igualdade e uma sociedade cada vez mais justa. Mas não deixa de, como se diz, se tiver que fazer da maneira ligeira, como se diz, não deixa de piscar o olho à direita. Não, se tiver que realmente em alguma parte ceder para haver um acordo para que os portugueses sejam mais, seja uma solução mais viável para Portugal, por que não? Este ano é ano de eleições e, como disse, o barómetro mais próximo aponta o PS a nível nacional com um resultado próximo da maioria, vencedor. Esperemos que já o seja nas europeias, já, a 26 de maio. Nas europeias, que levou a alterações anunciadas esta semana no Governo para ajustamento, segundo as notícias da semana. Ajustamentos de pessoas que vão para a lista. Nós esperemos que o Partido Socialista mantenha ou aumente até o número de deputados eleitos dos 21 que Portugal tem disponível para o Parlamento Europeu. O Partido Socialista irá anunciar o nome do cabeça de lista. Aguardamos serenamente, convictos de que fará um excelente trabalho a nível europeu, como tem feito os que lá estão até agora. Nas eleições já realizadas, depois de 2015, nomeadamente 2017, nas autárquicas, o PS obteve o melhor resultado sempre em número de mandatos obtidos e câmaras também. Sim, exceção em Braga. Sim, exatamente. O mapa ficou todo cor-de-rosa, como nós dizemos, quase todo cor-de-rosa. Braga não foi o distrito que isso não aconteceu e que maioritariamente as câmaras são realmente do Partido Social Democrata. Foi feita também uma análise sobre esse acontecimento a nível distrital e acredito que agora com estes resultados, com as novas eleições, este ano, um ano tão importante, tão repleto de eleições europeias, legislativas, com as próprias eleições regionais na Madeira, o Partido Socialista tem debatido e tem pensado o futuro. A nível do Distrito de Braga temos assistido a um trabalho realizado pelo Presidente, pelo engenheiro Joaquim Barreto, de forma a ouvir todas as concelhias, a englobar, a tentar que haja uma participação cada vez maior de todas as concelhias para que juntos possamos realmente fortalecer, unir o partido e fortalecer o distrito, que era o mote da candidatura dele, da moção apresentada quando se candidatou à Federação de Braga. À exceção ali da Conselhia de Braga, que tivemos realmente alguns contratempos, mas que, feitas a reunião da Comissão Política, fez-se então a eleição através da Conselhia e penso que esteja resolvido, porque agora o foco também é unir-nos e pensarmos já nas europeias e nas legislativas, e em todas as eleições que o Partido Socialista enfrenta são sempre para ganhar. Isto é a mesma coisa que, comparando com o futebol, o Benfica, Porto e Sporting que jogam todos sempre jogam para ganhar. Não? Penso que sim, senão... E os outros dizem o mesmo, naturalmente. Exatamente. Nós, a nível da Federação, neste momento, já recebemos aqui o ano passado, a nível de convite da Federação de Braga, o Secretário de Estado das Florestas, por exemplo, o engenheiro Miguel Freitas, que veio cá a Vieira do Minho, conhecer as nossas necessidades, ouvir e estar, não veio enquanto Secretário de Estado, veio obviamente enquanto camarada, mas são estas visitas de proximidade que nos permite, de certa forma, contribuir e para um próximo programa eleitoral em que o Partido Socialista se apresente. De Vieira do Minho falaremos mais adiante. Okay. Ainda as eleições na Madeira, que também são este ano. Sim, a 22 de setembro. Onde o PS tem expectativas, mas tem expectativas para fora, digamos, na expressão, ou tem expectativas fundadas em elementos de análise que permitam dizer, Pode ser desta. Pode ser desta que a Madeira seja realmente socialista. Isto porquê?
O candidato é o Paulo Cafofo, que é presidente da Câmara Municipal do Funchal. E houve nas últimas eleições autárquicas, à semelhança do país continental, do país continental, não é? Do continente, a Madeira também teve vários juntas de freguesia ou seja, vários autarcas do Partido Socialista que foram eleitos. E se nós pensarmos bem, são as eleições, as autárquicas, costuma-se dizer que a Câmara ganha-se na união, não é? Com os votos de cada freguesia, ali nas regionais também, com o voto, ou seja, os poderes, o poder local é um agente de progresso para que, e tem um papel fundamental, porque estão mais próximos das pessoas. Da orientação de voto. Exatamente, para as legislativas e, neste caso, para as regionais. Portanto, acreditamos que este aumento de autarcas socialistas na própria Madeira fará com que o Partido Socialista saia vencedor nas eleições regionais, porque as pessoas também já estão cansadas do populismo do próprio PSD e querem uma coisa diferente. Há necessidade de mudança. De qualquer modo, nesse raciocínio, por exemplo, o Vieira de Minho não entra. O BS, durante 14 anos, foi o partido vencedor na Câmara Municipal e, no entanto, não conseguia nas legislativas. Sim, nas legislativas aí não conseguiu, mas em 2005 tivemos a viragem com uma vitória de 500 votos. Lembro-me na altura do engenheiro José Sócrates, isto porque também Vieira do Minho é um ano especial, exatamente, porque as pessoas precisavam também de uma viragem. Quando as pessoas se sentem satisfeitas, expressam-no através do voto, como é óbvio, ainda bem que somos livres de votar. Mas ali na Madeira também é um meio diferente, é um meio mais isolado, onde as pessoas se tratam e sendo um meio mais pequeno, acredito que os autarcas locais tenham essa facilidade de chegar às pessoas e acredito muito no Presidente da Câmara do Funchal, que está realmente bastante confiante, e a mensagem também vai passando que há essa necessidade de mudança, e acredito que o Partido Socialista pode realmente ter um excelente resultado na Madeira. Esse otimismo é o otimismo do PS, o otimismo da Presidente da Conselhia do PS de Vieira de Minho? Sim, eu sou uma pela pessoa... sua juventude. Sim, exatamente, sou uma pessoa otimista, acredito que os pensamentos influenciam muito tudo o que vem, portanto, se pensarmos positivo, se acreditarmos e tivermos coragem, as coisas acontecem. Como diria o Mário, sempre na luta, como diria o Mário Soares, só é vencido quem desiste de lutar, e nós temos que lutar com as nossas convicções, e acredito realmente que mas são os votos contados. Exatamente, mas não poderia vir aqui eu dizer que achava que o Partido Socialista iria perder as eleições, obviamente. Não, mas acredito também por causa do trabalho que o próprio Partido Socialista tem feito, quer na Madeira, PS Madeira, quer também e a nível das legislativas do Governo. Mas vamos a votos e depois iremos fazer a análise quando isso acontecer. No distrito, Joaquim Barreto tem uma posição consolidada, apesar de na altura se dizer que havia aquilo que chamava uma luta ou uma disputa entre os veteranos e os mais jovens. Joaquim Barreto está, como se diz, solidamente como presidente da distrital do PS. Sim, conheço o engenheiro Joaquim Barreto desde que sou... Basicamente, que me lembro de entrar no Partido Socialista aos 14 anos para a JS e depois aos 18 para o partido, me lembro do engenheiro Joaquim Barreto, um homem de luta, de trabalho e muito agarrado à causa política e aos interesses de Cabeceiras, primeiramente, e do Distrito de Braga. Reconheço nele uma excelente capacidade de trabalho e muitas vezes estamos de fora, é fácil falar, ele ainda continua lá, agarrado ao poder, mas a verdade é que só pode estar nesses cargos pessoas que tenham realmente grande amor à causa pública, grande amor ao partido e que seja leal. Tenho trabalhado perto com ele e tem-me surpreendido bastante pela positiva, não só pela sua energia, não é, que tem, mas principalmente pela capacidade de trabalho e de nos resolver algumas questões que geralmente propomos e que temos dificuldades, e nós, uma conselhia tão pequena, com tão pouco peso a nível distrital, e ele mostra-se sempre uma pessoa aberta e disponível para trabalhar connosco, e isso faz de nós, deixa-nos satisfeitos. No entanto, é uma crítica ainda reportada às eleições autárquicas de 2017, em Vizela o PS perdeu porque teve
enfim, uma gestão feita a nível da distrital e da escolha de candidatos que levou a que o próprio partido se dividisse. Já falamos disso outra vez, são na altura decisões, a vida e o país, e tudo se decide por escolhas. São escolhas feitas. Não vale a pena agora também estarmos a falar de coisas que já passaram. Foram escolhas feitas entre a Federação e o passado já dá a entender o presente. Sim, mas foi feita essa análise e acredito que agora o partido se sinta realmente e esteja a trabalhar para se fortalecer. Não adianta, como se costuma dizer, chorar sobre o leite derramado, temos que olhar para o futuro. Foi assim que há precisamente um ano eu iniciei este novo ciclo com a ideia de renovar e de, neste caso, em Vieira do Minho, de unir, sentir, unir e ouvir os socialistas e os simpatizantes para construirmos um novo ciclo. O passado dá-nos realmente, e como o Zé Luís bem referiu, o nosso projeto é um projeto que emana das pessoas. São as pessoas que fazem com que existam os partidos. São precisas as competências sociais, hoje em dia, no mercado de trabalho, para se ser valorizado, não só as competências técnicas. E as pessoas que são realmente a coisa mais importante. Somos pessoas, vivemos em sociedade e o que é importante é ouvi-las e perceber aquilo que querem. Enquanto Presidente da Comissão Política, é isso que nós, de Vieira do Minho, é que isso eu e a minha Comissão Política pretendemos, é realmente debater ideias, ouvir pluralidade de opiniões, diferentes das nossas, mas sempre com o intuito de defender os interesses, neste caso, do Conselho de Vieira do Minho. Então vamos a Vieira do Minho e, de qualquer maneira, então significa que o PS não ouveu os vieirenses Não. antes de 2013, quando perdeu pela primeira vez a maioria no município. Não, de certeza. Ouviu os vieirenses porque o candidato que lá estava era atualmente o Presidente da Câmara, tudo faria sentido que fosse ele na mesma o candidato. Realmente... Mas eu estou-me a reportar a 2013. A 2013, sim. Por não sim. ter ouvido as pessoas que o PS perdeu a Câmara de Vieira do Minho, ao fim de 14 anos. Não acredito. Perdeu, depois voltou a ganhar em 2013, já tinha patado um mandato do PSD com até o Padre Albino. Houve alternância. Exatamente. Em 2013 realmente as câmaras não se ganham, perdem-se. E nós perdemos porque se calhar tentamos fazer a obra pública, o serviço público. E o que me parece é que hoje em dia fazer política é estar perto das pessoas através, talvez, do serviço mais personalizado, do serviço mais pessoal. E nós, naqueles 4 anos, eu digo o Partido Socialista, embora eu estivesse na Câmara, exatamente, embora eu estivesse na Câmara, não tinha qualquer função eleita, fui apenas nomeada, mas sim, revejo-me em tudo o que nós fizemos, foi o investimento à obra pública. E ficamos muito contentes, porque apesar de na altura nos terem criticado o investimento que fizemos, o dinheiro que gastamos, hoje já na semana passada ouvimos na voz do atual Presidente da Câmara dizer que a escola, o Centro Escolar Domingos de Abreu, é um Ferrari e que os alunos realmente têm boas condições. E isso orgulha-nos porque, independentemente de termos perdido ou não as eleições, deixamos obra que servem e dão o melhor aos vieirenses, o que não acontece atualmente, por exemplo, com a escola que já lá iremos. E que já passou pela gestão PS também. Exatamente, mas nessa altura, quando o Partido Socialista esteve na Câmara, foi de 2009 a 2013. Em 2011 estava na 4ª fase do Parque Escolar, ia ser realmente requalificada, mas entretanto, em 2011 o Partido Socialista perdeu as eleições e o governo de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas excluiu a Parque Escolar. E não houve mais sequer a oportunidade, depois o PS também saiu perdeu as eleições, mas não, a nível autárquico, mas não houve mais a oportunidade realmente de realizar essas obras. Por isso é que agora é o momento. Agora, e já se faz tarde, porque se a Câmara não avançar com a obra, poderá realmente perder o financiamento e o projeto. E isso, o que mais nos entristece, é que quem sofre são os alunos, os professores e todos os colaboradores e funcionários, toda a comunidade escolar. Porque aqui o que interessa, e o verdadeiro interesse que todos devemos ter, é que a obra seja feita. Mas olha, relativamente a isto, queria lhe dizer... Não seria de esperar, portanto, que o PS, nesta altura, tendo até, sendo o partido que tem, ou pertencendo ao partido que exerce a governação, que se aproximasse dos eleitos do PSD, isto é, da maioria na Câmara, para, em conjunto, tentar
Fazer que aquilo nós... que se chama lobbying hoje, não é? Nós quando Fazer assumimos, nós quando assumimos, e não estou a perceber a pergunta, pela simples razão, que quando assumimos este novo mandato de 2017 a 2021, e eu enquanto membro da Assembleia Municipal, o Partido Socialista manifestou sempre e sempre, em todas as reuniões da Assembleia Municipal, como é que estava este processo. Todas. Posso lhe garantir, porque em todas que eu fui, falei disso. Quando não fui, a pessoa que me substituiu falou disso. Porquê? Porque em 2017, quando assumi neste novo mandato autárquico, em 2016, o Sr. Presidente da Câmara tinha assinado um acordo com o Estado Central. Aliás, o Sr. Presidente da Câmara fez disso bandeira da campanha eleitoral. Portanto, nunca nos passou, nem nunca pusemos em questão esse tal lobby com o PSD para fazer pressão sobre o Ministério da Educação, porque isto nem sequer nos passou pela cabeça que o Sr. Presidente da Câmara não assumisse aquilo que assinou em 27 de setembro de 2016, porque o acordo é claro. Aliás, o Partido Socialista, relativamente à escola, tem alguns esclarecimentos a fazer. Em primeiro lugar, pretendemos que a escola ensino básico e secundário de Vieira de Araújo seja requalificada o mais rapidamente possível. Essa é a grande questão. Queremos a escola requalificada. Queremos realmente a escola requalificada, que já há necessidade há muitos anos, como há bocado referiu e bem. Desde que se iniciou este mandato autárquico, o PS Vieira Domingo manifestou por diversas vezes preocupação com as condições miseráveis e nada dignas de quem frequenta aquela escola. Aliás, como ainda agora referi, das 7 reuniões da Assembleia Municipal, questionamos sempre o Sr. Presidente da Câmara, porque ali é o lugar de fazer política, é ali, qual o ponto de situação do processo. Ao que ele responde que não temos nada a ver, que não estamos a falar a verdade, que agimos de má fé, a mesma ladainha de sempre, que nós nunca falamos a verdade. Mas falamos tanto que o próprio Ministro da Educação veio confirmar que o PS Vieira Domingo sempre disse que a Câmara deve assumir o acordo, o protocolo, que assinou de cooperação entre a Câmara e o Estado. A questão é quem é ou não é o dono da obra, não é? Posso ler? Aqui diz, assegurar a posição do dono da obra, lançando os procedimentos de acordo com os procedimentos aprovados pelo Serviço do Ministério da Educação. A partir do momento que a Câmara assume este acordo, tem que o cumprir, é da sua responsabilidade. E eu fico muito triste, enquanto cidadã vieirense, enquanto membro, deputada da Assembleia Municipal, enquanto Presidente do Partido Socialista, ouvir o Presidente da Câmara dizer que não vai investir numa coisa que não é dele. Quem é que frequenta a escola? São os alunos de onde? De Lisboa, do Porto? São os alunos de Vieira do Minho. Ele é ou não é o Presidente de todos os vieirenses, como se auto-intitula? Ganhou as eleições, está no seu direito, então se assinou o protocolo, que o cumpra, tão simples. E depois, o que eu mais, enquanto jovem ainda política, me fico preocupada é, isto é política. Tudo é política. Política é o ato de governar, é o ato de tomar decisões. Mas quem está a fazer política é realmente o Sr. Presidente da Câmara, porque precisava dos 300 mil euros e vamos fazer isto e vamos fazer aquilo. O Ministério da Educação manteve a posição de que, se assinou o acordo, deve cumprir, então já só precisamos de 150 mil euros. Conselhos em que essa situação, o Ministério assumiu essa... Não, o Ministério irá assumir de trabalhos a mais, eventuais trabalhos a mais. Engraçado, falam-me desses municípios, mas não falam dos municípios onde as escolas já foram feitas e onde a Câmara assumiu a sua responsabilidade. Temos isto aqui, o Sr. Presidente da Câmara diz uma coisa, está sempre a dizer, e ainda bem que o faz, que a educação é uma prioridade do Conselho de Vieira do Minho e que o Conselho de Vieira do Minho é o município que mais apoia a educação. Muito bem, ainda bem que dá os livros escolares, agora o Governo também o vai dar, mas ainda bem que começou essa prática que já vinha do tempo do Partido Socialista e bem que ele continuou. Então, é uma questão de mostrar agora que a prioridade é realmente o Conselho, investir na educação. Agora estamos parados, a obra não arranca por 150 mil euros. 150 mil euros? O que são 150 mil euros para um município ao longo de 2 anos? Que demorará as obras. E depois há uma coisa que o Ministro da Educação, o Tiago Brandão Rodrigues, fala que a obra está sobredimensionada. Provavelmente o projeto foi feito não tendo em conta as reais necessidades da obra, da escola. Porque se só temos 3 milhões, nós poderemos ter um bom projeto com 3 milhões.
Mas a obra, se eu tenho dinheiro para Mas, como sabe, a sua formação é na era da comunicação. Pois, mas não o seu Presidente da construção civil. Exatamente, olha, e muito me estranha que o Sr. Presidente, que é da área da construção civil, não tenha previsto esta falha e os projetos não tenham tido em conta as reais necessidades da escola. E muito me dizer-me também outra coisa, porque se a Câmara que diz que está de tão boa saúde financeira não tem 150 mil euros para a obra, se fizer uma boa gestão dos erários públicos e for feita uma revisão das prioridades do município, eu tenho a certeza que daqui a uma semana ou duas o Sr. Presidente terá os outros 150 mil euros que fazem falta para arrancar a obra. Aliás, foi a reunião de Câmara há um mês, penso eu, se não foi mais de um mês, um ponto para votação em que a Câmara comprou uma casa por telefone, em ruínas, uma casa em ruínas, para demolir no largo do Professor Brás da Moto, por 120 mil euros. Se pegarmos nestes 120 mil euros, já dava para isso, já era uma ajuda. Depois temos, de qualquer maneira, temos também o programa Sentir e valorizar a envolvência e são projetos financiados que acho exatamente, mas eu estou isto é uma questão de prioridades. Temos um programa, temos um orçamento de 500 mil euros para o programa Sentir Vieira. Se calhar, se apertarmos aqui ou ali, rapidamente teremos os outros 150 mil euros que faltam para a escola. Porque aqui o que interessa é que os alunos, os pais e todos os seus colaboradores que trabalham lá tenham condições dignas para fazer aquilo que melhor sabem, que é ensinar, aprender e colaborar nesse processo. E durante todo este processo, durante estas semanas, já há pais, professores e alunos que compreendem que, de certa forma, foram usados pelo próprio Presidente da Câmara para fazer política. Porque não tinham os 300 mil euros, agora já têm os 150 mil. Daqui a uma semana já terão os outros 150 mil? Espero bem que sim, e espero realmente que as obras avancem, que o Sr. Presidente assuma o acordo que cumpriu e que faça e que arranque com o processo da escola para que os nossos alunos tenham condições dignas de poder lá estar para bem de todos os vieirenses. Mas sabes, José Luís, eu não posso acabar esta entrevista sem fazer aqui um esclarecimento. Ainda tenho mais tempo. Mas neste seguimento da escola, enquanto Presidente, não posso deixar de manifestar que o Partido Socialista, a tristeza e a preocupação com todos os acontecimentos que têm ocorrido a nível da comunicação social e nomeadamente com a rádio. Defendemos a liberdade e sempre fomos apologistas da liberdade de imprensa. Sabemos e reconhecemos a importância do excelente trabalho que tem sido feito com a rádio, que a rádio tem feito para servir sempre todos os vieirenses. Mas para a rádio prestar um serviço público de qualidade, deve também ter a preocupação de ouvir as diferentes posições. Os partidos de oposição, não só o PS, agora neste momento sim, têm responsabilidades. Ultimamente, o Partido Socialista tentou prestar declarações à Rádio Alto Ave para esclarecimentos de alguns assuntos, temas abordados aos microfones da rádio e isso foi-nos negado. E tendo em conta a minha área de formação, sempre aprendi que quanto maior o número de fontes... Convém dizer, com as justificações... Deixe-me falar depois. Também entendeu. Quanto maior o número de fontes ouvidas, melhor será a informação transmitida. É isso que nós aprendemos na universidade e enquanto jornalistas. Mas em algumas situações é repetir o que está dito. Somos a maior partido da oposição. Compreendemos e respeitamos o tempo de antena institucional, desde sempre, que os Presidentes de Câmara têm tido ao longo do tempo. Refiro-me aos sábados, ao meio-dia, ser entrevistado o Presidente da Câmara para falar de assuntos institucionais relacionados com a agenda da Câmara. Respeitamos, sempre assim foi, sempre assim continuará a ser. O que o PS Vieira Domingo não aceita é que esse aproveitamento desse tempo institucional seja para fazer ataques políticos e pessoais a alguns elementos do Partido Socialista. E quando acontecem coisas em que justifica, mas os a rádio têm direito não pode-se permitir que faça declarações vergonhosas e ofensivas ao PS sem haver lugar ao contraditório. Não compreendemos porque é que a rádio... não tem procurações para esse efeito. Sim, mas por isso mesmo eu comecei esta intervenção propondo um espaço. E não é propondo, porque há a direção, um espaço de comentário político semanal a todos os partidos. Não estou só a dizer ao Partido Socialista, a todos os partidos. É uma posição de oposição, digamos. Sim, porque não compreendemos porque é que, por exemplo, a Rádio Alto Ave não publica nas redes sociais um único comunicado do PS. Há dualidade de critérios. Não compreendemos porque é que não se questiona a veracidade dos factos. A rádio sempre fez um serviço público. É verdade, a Rádio Alto Ave sempre se primou por isso, um serviço público de qualidade, feito muitas por pessoas credíveis e que todos conhecemos e que todos gostamos. Mas dou-lhe um exemplo. Quando o Presidente da Câmara diz aos microfones da rádio que o PS não esteve presente na manifestação
em frente à escola, é mentira, responsável, é pura. Mas é responsável pelo que diz, não é? É pura mentira, mas estiveram lá os vereadores do PS, tanto que ele teve a conversa com elas, mas a rádio não podia ter perguntado, Sr. Presidente, mas elas estiveram lá, porque a rádio também viu. Isso para mim não é informação, é desinformação. E desculpa este desabafo, mas para continuar o bom ambiente que sempre tivemos com a rádio, teríamos que manter... E as críticas não criam maus ambientes. Exatamente, são críticas construtivas, por isso quando tenha boa intenção. É uma proposta, exatamente, de fazermos isso. Olha, mas relativamente à escola... Agora sim, estamos a terminar. 4 minutos. Só queria... Tenho outro tema também para falar muito rapidamente. Um dos temas é, por exemplo, a Juventude Socialista e a própria página do PS, que fora este momento de mais agitação com os comunicados... Sim. Por acaso temos uma novidade relativamente... São apenas repetidores das ações do Governo e do líder nacional. Nós estamos num mundo em que tudo acontece... E que o que hoje é notícia, daqui a meia hora já não é. Não é? Vivemos numa sociedade muito consumista de informação, muitas vezes de fake news, de informação não falando das falsas notícias. Exatamente, de falsas notícias, exatamente, que eu estava a referir. E hoje em dia nós precisamos de tempo. E nós, todos que estamos no Partido Socialista, temos o orgulho de ser socialistas, de ser leais ao partido, mas, sobretudo, nós não dependemos do partido para nada, porque todos temos o nosso trabalho. E eu, como Presidente da Comissão Política, graças a Deus e ao meu trabalho, não vivo da política. Já tive, há cerca de 7 anos, sim, fui nomeada politicamente. Atualmente não, tenho o meu próprio negócio, tenho o meu trabalho e não dependo de ninguém. Todas as pessoas que me acompanham, a maior parte delas... A política é uma opção sua. Exatamente, mas todas as pessoas que me acompanham trabalham. A maior parte deles são empresários, são pessoas que não têm tempo para tal. Fazemos isto por amor à camisola, porque não nos podemos deixar que o partido deixe de falar quando tem que falar. Relativamente à Juventude Socialista, temos uma nova informação. Vai haver eleições para a Juventude Socialista, onde irá assumir a Eduarda Lopes, que é uma jovem vieirense, muito presente na sociedade civil, também muito presente no próprio partido, já membro da Conselhia, que tem feito um excelente trabalho também na Federação. E tenho a certeza que com a Eduarda Lopes no comando da Juventude Socialista que vamos estar mais ativos, mais proativos, porque nós realmente também não queremos ser os jovens das bandeiras, nós queremos ser os jovens que preparam o futuro. E durante este ano esperemos realizar mais atividades. Nós durante o ano fizemos o primeiro plenário militantes, fizemos a conferência de Vieira Domingo 2030, em que reunimos alguns socialistas mais afastados que tão bem deram o seu contributo. Estou-me a referir ao professor Armando Ferreira, que agradeço desde já toda a sua disponibilidade em colaborar com o Partido Socialista, ao professor Marcos Fernandes, tivemos a presença do Manuel Caldeira Cabral. É um militante recuperado. Nem é questão de ser militante, é uma pessoa que respeitamos, que gostamos imenso e que esperamos que possa sempre colaborar connosco. Muitas vezes não precisamos ser militantes do PS, precisamos é de querer ajudar o Conselho de Vieira do Minho a ter outra alternativa. Tenho 2 minutos para fazer uma apreciação geral daquilo que é o projeto do PST e o seu desenvolvimento. Neste primeiro ano, do PST? Do PST, da maioria no município? Bem, este ano que passou fica marcado pelo... É anunciado o protocolos conjuntos de freguesia, é anunciado a manutenção das ideias do turismo, do desenvolvimento do turismo. Sim, estamos a aguardar, nós, olha, relativamente a diminuição da dívida. Relativamente ao orçamento para este ano, o Partido Socialista foi convocado de uma terça-feira para uma quinta, em horário laboral, para ser ouvido. E realmente, como nós todos trabalhamos, não podemos estar presentes e não podemos dar as nossas notas e as nossas propostas. Porque nós estamos no partido e estamos na vida política, não para nos servirmos, mas para servir o Conselho de Vieira do Minho. E por isso enviamos por e-mail as propostas ao Presidente da Câmara. E uma delas, que realmente é muito importante, é que ele assuma. A educação já nem se fala, neste caso, com a prioridade da construção da escola, mas que assuma também o turismo como um fator de desenvolvimento económico, porque pode realmente promover o emprego. Pode trazer mais pessoas a Vieira do Minho e promover também o emprego. Mas relativamente a este ano que passou do mandato do Sr. Presidente da Câmara, e como ele costuma dizer que nós, os deputados do Partido Socialista, não falam verdade,
A verdade é que se não fosse o Partido Socialista vir tornar público, por exemplo, a APOSC, ainda hoje não se sabia a existência dessa associação, nem quem eram os seus órgãos sociais. Sempre que o PS questionava a Câmara sobre este assunto, ou sobre algum assunto em que o Sr. Presidente não queira responder, ele responde com indignação ou ataques pessoais a alguns elementos. Nós já começamos a estar habituados. Mas com o tempo vem-nos dar razão, porque já foi a reunião de Câmara, o plano de atividades, o orçamento, e já conhecemos a direção e quem lá trabalha. Ótimo. Tornou público. Neste ano que virá, também ficamos a saber que irão ser transferidos da Câmara para a APOSC 200 mil euros, que é para pessoal. Assim como na Vieira Cultura e Turismo, uma empresa, que é um assunto que o Sr. Presidente da Câmara também não quer discutir, e preocupa-nos muito a situação financeira, mas preocupa-nos mais os funcionários que lá trabalham, que muitos deles ainda há uma semana atrás não tinham recebido o subsídio de Natal. Preocupa-nos porque esta empresa municipal, segundo a Lei de 50 de 2012, se tiver mais de 3 anos sem obtenção de lucro, deverá ser extinta. Isto é um assunto para falar, mas que o Sr. Presidente foge e não fala. Mas preocupamos com os funcionários. E que percebo o PS não a esquece. Não a esquece porque estamos aqui para isso. Não podemos agradeço. Não podemos esquecer o tempo. O futuro vai ser de disputa, de luta, digamos. O futuro vai ser sempre de luta, de debate de ideias e de opiniões. Nós não estamos aqui para fazer a politiquice, como o Sr. Presidente diz, de empurrar as responsabilidades para os outros. Nós estamos aqui para dar ideias e contributos sempre que for necessário. E nós estaremos aqui para ouvir. Ainda bem, obrigada. Hoje falamos do PS, agradecemos a presença da Presidente da Conselhia, Vânia Cruz. Onde quer que nos tenham escutado, continua com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. Autuave FM. A rádio do Concelho de Vieira do Minho.